Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da EQ Investimentos. Hoje a gente vai ter uma entrevista muito legal com o gestor de um fundo imobiliário, o James, famoso James. A gente está aqui para fazer um vídeo sobre como a alta de juros, né, ou até mesmo como o juros brasileiro, que a galera conhece, afeta esse ramo de real estate, né, de fundos imobiliários e de todo o mercado aí de imóveis no Brasil. Mas antes disso, né, eu acho que seria legal você se apresentar aí para a galera que talvez não te conheça, né? Muitas pessoas do mercado já te conhecem aqui no Brasil, mas seria legal uma apresentação formal e onde que você está instalado hoje no Brasil e qual é o fundo que você está gerindo hoje, né? Muito bom. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou sempre feliz a participar em qualquer coisa com os nossos parceiros e sócios da EQI. Meu nome é James, eu sou texano. Eu comecei trabalhando aqui no Brasil em 1997 no Morgan Stanley. Resolvi fazer minha carreira aqui no Brasil e hoje em dia eu sou gestor da NCH Brasil Gestora, que é uma afiliada com NCH Capital, que é uma gestora americana com mais ou menos 15 bi sob gestão. Eu sou gestor e agora co-gestor, porque a EQI subiu como co-gestor a EQI Asset subiu como co-gestora do fundo EQI N11, o antigo NCHB11, o nosso fundo imobiliário, que é o sexto fundo do Brasil que foi criado para investir 100% em CRI. Então, a gente tem uma longa história e experiência em investir em CRI. Começamos em 2013, então já passamos assim, várias crises, várias altas de juros, várias baixas de juros, vários dramas no mercado de renda fixa. Então, será um prazer endereçar esses temas contigo. Pô, super legal. E pra galera que tá chegando aí agora, se inscreve no canal do Eu Quero Investir aí, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga nas nossas redes sociais. James, aqui vai a primeira pergunta, né? A taxa Selic, como é conhecida, a taxa básica, né, de juros do Brasil, é um indicador muito importante em nossa economia, né? Então, a gente teve agora, durante a pandemia, Banco Central fazendo vários ajustes aí de taxa de juros baixa, a gente chegou a quase menos do que 2%, né? Passado metade da pandemia agora, né? A gente não passou completamente, essa taxa aí eles começam agora a fazer ajustes para cima, né? A gente teve muita procura de ativos reais, ou seja, imóveis aí no meio da pandemia por conta dos juros baixos, né? E agora essa taxa começa a aumentar. Eu queria saber da tua visão se, primeiro, essa taxa de juros foi beneficial realmente ali para o estado que a gente estava na pandemia, né? E como essa alta agora pode estar influenciando também nesse mercado imobiliário no Brasil, no caso, né? A resposta à primeira pergunta seria: não tem como criticar o Banco Central do Brasil pelo que ele fez no início da pandemia. Teve que baixar juros rápido, teve que reagir ao fato de que passamos assim alguns dos mais meses incertos em mais que 100 anos. E talvez um dos momentos históricos, ou mais históricos, assim, dos últimos séculos. Então, fez exatamente o que devia ter feito. Agora, quando a inflação começou a surgir, a economia não fechou tanto quanto outras economias. E o Brasil tem um grande salvador, que é o setor de agrícola. Você que está em Balneário, eu que sou texano, nós que na NCH Capital a gente faz gestão de mais que 700 mil hectares de fazendas produtivas. Nós vendemos 4 milhões de toneladas de grãos no ano passado. Então, entendemos bem que em crise, mesmo que tenha crise, sempre tem demanda para alimentação. O que isso tem a ver com taxa de juros? Porque a recessão que sofremos no Brasil, assim,
foi muito, muito mais suave do que muitas economias do mundo, inclusive os Estados Unidos, por causa do setor agrícola, que representa 25, 28% do PIB brasileiro. Eu acho que o Banco Central foi lento em reagir ao fato de que desemprego subiu muito e subiu agora está em 13,7% e aí deveríamos ter um regime de juros mais baixo para refletir o fato de que ainda tem muito desemprego e tem pressão na economia, mas eu acho que foi lento. Eu acho que devia ter subido os juros, mas devia ter agido mais rápido. Agora estamos, assim, com mais ou menos 8% de IPCA, nem quero falar sobre IGPM. Eu acho que juros a Selic já devia ter subido, a Selic devia ter subido mais até agora. Bem, sabendo que foi necessário, né, essa baixa de juros até para a economia ter essa retomada, mesmo que depois o Banco Central tenha sido mais lento em aumentar a taxa, eu queria colocar aqui que a segunda pergunta é o seguinte: quando a gente tem uma baixa de juros, né, a gente vê o setor IMOB, né, ali da bolsa, sempre levantar bastante, as pessoas procurarem mais ativos de ramo imobiliário. E quando a gente tem uma expectativa de DI alto, ou seja, juros altos no Brasil, a expectativa com o real estate, né, ou com o imobiliário, o IMOB, aqui o nosso índice brasileiro, começa a declinar, e a gente está vendo isso agora. Como é que você vê essa parte, sabe, James? Se isso é real ou se é momentâneo, cíclico, né? Em termos de também falando, aproveitando o gancho para falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, também especificamente também em geral setor imobiliário, assim, em geral uma laje, assim, prédio de apartamentos, etc., são bem a precificação desses ativos reais, digamos, são muito ligados, muito correlacionados com taxa de juros. E como funciona a renda fixa em geral? Então, quando taxa de juros sobe, tipicamente valuation, o valor dos ativos reais caem. Quando a taxa de juros cai, então o valor dos ativos reais sobe. Esse conceito é aplicável com fundos imobiliários que investem em ativos reais, porque em geral tem dois tipos de fundos imobiliários. Tem fundos de tijolo. O valor das cotas de um fundo tijolo, de um fundo de ativos reais, na verdade, na teoria, deveria cair quando tem ou ficar mais pressionado, ou não vai subir tanto quanto durante uma época de alta de juros. Agora, um fundo de papel, que é o caso, o fundo de CRI, de recebíveis, como EQI N11, como o nosso querido EQI N11, não tem necessariamente esse efeito. Por quê? Porque eu só vou falar sobre EQI N11, não vou falar sobre outros fundos de CRI de papel. No nosso caso, quando a gente compra CRI, todos esses CRIs são ligados, o rendimento ligado que nós recebemos e aí distribuímos 100% desse rendimento para os nossos cotistas, é sempre ligado à inflação, ou IPCA ou IGPM. E por que taxa de juro sobe? Porque, tipicamente, tem pressão na inflação, que a inflação está subindo, então o Banco Central tem que reagir a essa alta de inflação e então sobe juros. Então, quer dizer que o nosso fundo, não posso garantir, né? Ninguém pode garantir, mas EQI N11, a tendência dele é de ter quase como se fosse um hedge contra a inflação, contra a alta de juros. Porque nesse momento, por exemplo, EQI N11 está ganhando inflação mais 9,5%. E agora, então, muito mais, antes dessa alta de
bom, antes mais ou menos de março desse ano, a grande maioria dos nossos CRIs eram correlacionados, ligados com IGPM, tá? Aí a gente levantou muito capital em março, fizemos uma oferta 476, o tamanho do fundo quase triplicou. E desde então, o que temos feito? Agora estamos quase sem caixa, né? Temos caixa, mas o caixa que a gente tem está bastante menor do que tínhamos, e a gente tem muito pipeline, então onde que nós alocamos esse caixa? A gente alocou em IPCA. Por quê? Porque no ano que vem, com IGPM acima de 30%, e o nosso rendimento é ligado com o comportamento de IGPM, ou se tivéssemos mais CRI ligado a IGPM, se IGPM der muito pouco, ano contra ano, ou talvez negativo, que pode ser o caso, isso aconteceu já em vários momentos do passado, aí o nosso rendimento sofre. Então, como o IPCA foi muito mais lento em subir, e quando levantamos esse capital lá em março, IPCA eu acho que estava ainda em 4%, 5%, a gente decidiu aproveitar daquele momento para transicionar o nosso portfólio majoritariamente e por longe em IPCA. Então, fizemos algumas operações de IPCA mais 12, etc, etc. Então, porque na nossa visão, IPCA tende a subir. E IGPM tende a cair. Ô James, já entrando nesse fato aí, até pra gente também ir mais pro finalzinho aqui, como a gente falou, né? Se a gente tem uma baixa de juros, os ativos reais sobem, alta de juros, os ativos reais descem, e a gente tem fundos imobiliários de tijolos, né? E fundos imobiliários de papéis. No caso da EQN11, a gente já sabe que é um papel de CRI, mas muitas pessoas não sabem, né, o que é uma CRI, como que funciona esse processo. Se você puder explicar mais ou menos qual é a operação, se você empresta esse dinheiro, para quem esse dinheiro é emprestado, quais é esses recebíveis, enfim, para a galera saber onde que está investindo quando é fundo de papel. A gente está nesse mercado desde 2013, então temos bastante experiência na originação e estruturação de CRI. Como que funciona? Vou dar um exemplo muito simples. Ok, imagina que lá em Balneário tem muita construção. Imagina que tem uma construtora boa, privada, que não está listada na bolsa, está precisando de financiamento para construir um empreendimento. E como acontece aqui, todos sabemos que antes da construção começar, tipicamente tem uma loja lá no... Sim. E aí Ponto de vendas, né? Um ponto Exato. de vendas, né? Exato, um ponto de vendas, e aí começa o movimento de pré-venda, de vendas pré-construção. Aí, assim que a construtora tiver conseguido uma operação de pré-venda interessante, digamos mais que 40%, 50% do empreendimento, e aí ele já começa a buscar financiamento, mas tipicamente ele também busca financiamento através de uma securitizadora, uma companhia, porque ele está precisando de financiamento para construir, talvez não vá conseguir financiamento de um bancão, porque os bancos grandes não gostam de emprestar dinheiro assim, para construir. Fazem isso com só as grandes, tipo Cyrela, tá? Que já consegue liquidez do mercado financeiro, né? Então tem esse gap enorme entre a necessidade de financiamento e a capacidade de conseguir esse financiamento na maioria da indústria de construção no Brasil. E então, essa construtora vai para uma securitizadora e fala, poxa, eu estou precisando de uns 20 milhões para construir esse empreendimento. Eu tenho já vendido 50% dos apartamentos.
eu posso securitizar os recebíveis, e já essas pessoas estão pagando mensalmente. Sim, sim, já deram a entrada, né? Já estão pagando. E então, a construtora fala, poxa, eu vou trocar recebíveis que eu tenho com juros para receber esse financiamento. E aí a securitizadora liga para a gente, liga para o Álvaro, tipicamente, meu sócio aqui, descreve a operação, e aí o Álvaro e o time dele vão para o balneário, vão analisar, vão encontrar com a construtora para entender a qualidade da construtora, a solidez dela, analisamos o balanço da empresa, analisamos, o perfil de cada pessoa que comprou um apartamento naquele empreendimento. E aí, depois de semanas de análise, o time de investimento, suponhamos que chegassem numa decisão de, sim, topamos, queremos investir 20 milhões do fundo nessa operação de CRI. E aí vai para o nosso comitê de investimentos, que eu sou o chefe do comitê de investimentos, agora o Ettore, com o novo acordo de cogestão, o Ettore soube também como membro do comitê de investimentos, Ettore é o CEO da Asset, da EQI, e aí decidimos, votamos, analisamos numa reunião de comitê de investimentos, imaginamos que damos sinal positivo, aí o Álvaro fecha um acordo com a securitizadora, 20 milhões sai do nosso fundo e a gente recebe um ativo setipado, um instrumento de fato de renda fixa, que é aquele CRI, e aí mensalmente a gente recebe e esses CRIs sempre tem, para nós, sempre tem que ter três coisas. Primeiramente, pedimos uma garantia acima do valor do CRI, tipicamente pelo menos 20% de garantia. Caso que tiver inadimplência, etc., a gente tem uma garantia para cobrir. A gente tipicamente exigimos que somos o primeiro na fila. Ou seja, se tiver um problema com o CRI, que as garantias não cobrem, aí o empreendimento vira meu. Eu tomo controle do empreendimento. Nunca aconteceu, graças a Deus, na nossa história. Eu espero que nunca aconteça. E a terceira coisa que exigimos é, eu quero, como esse fundo, EQI N11, ele é um fundo de high yield, eu preciso de um yield que eu quero inflação mais 9, inflação mais 9,5, inflação mais 10. Assim, na média, isso deveria dar uns 14, 15, 16% bruto. Baita aula aqui, James, para a galera que não conhecia. É bom também saber que o fundo é tão criterioso na escolha dos ativos, porque a gente sabe que tem muito aventureiro, né? E bom que também tem uma securitizadora ali no meio do negócio para que tenha também uma participação de seguro, né? Para que algo aconteça, além do ativo que vocês podem também pegar, né? Ou ter a garantia, mas também tem ali um seguro de toda a operação. Bem, eu acho que aqui encerra também o nosso bate-papo. Queria agradecer aqui, primeiro aí pela disponibilidade, pela aula na questão de fundos de papel e também dessa questão um pouco econômica do Brasil. Legal, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos super animados com a nossa parceria com a EQI. E, poxa, a gente está nas redes. Caso que tiver, eu estou no Twitter, a gente está muito acessível. Eu estou tentando convencer o Álvaro a entrar no Twitter, acho que não vai acontecer, mas vamos torcer que ele entre. Então, tendo quaisquer dúvidas, quaisquer perguntas, favor entrar em contato diretamente conosco. E, mais uma vez, muito obrigado a você realmente pelo convite, gostei. E obrigado por ser cotista. Eu sou cotista mesmo aí, agora EQI N11, né? Já era anteriormente aí do teu.
faz parte aí do meu portfólio de fundos imobiliários aí, tô bem contente e esperando essa alta agora aí para o fundo se beneficiar mesmo. Ótimo. Obrigado então, James, até a próxima, viu? Muito obrigado, forte abraço. É isso então, pessoal, essa foi a entrevista com o James aqui da EQN11, né, o fundo imobiliário aí de papel. A gente falou um pouquinho sobre alta de juros, ativos reais, baixa de juros, sobe, né? Alta de juros, ativos descem. Se você costuma investir em fundos imobiliários ou até mesmo em papéis ligados à operação de construção civil, comenta aqui embaixo no vídeo, eu quero saber se você curte esse cenário, se gosta desse tipo de papel, ou se você é mais do fundo imobiliário, se você já conhecia, por exemplo, a EQN11 aí de fundos de papel. Deixa aqui seu comentário, aproveita para se inscrever no canal do Eu Quero Investir, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos seguir nas nossas redes sociais da Eu Quero Investir. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!